Michelangelo Buonarroti. Isso mesmo, hoje nós falaremos sobre o artista que é uma das figuras principais do Renascimento. A biografia do Michelangelo, ela está atrelada à história do Renascimento, tanto que para isso, para a gente entender um pouco melhor sobre esse artista, a gente vai comentar inicialmente um pouco sobre o Renascimento. Mas antes, só pra gente entender, né? O Michelangelo, ele nasceu em Florença, na Itália. Ele foi escultor, pintor, arquiteto e poeta. Mas qual que é, para começo de conversa, a história do Renascimento? Justamente, o Michelangelo, ele nasceu na Itália e nós vamos compreender um pouquinho da vida dele hoje, de que ele passou ali por Florença, por Roma e tudo mais. E nós precisamos entender como estava a Itália nesse período em que o Michelangelo ele viveu. Bom, a gente tem ali uma ocasião de que o Papa ele sai de Roma e vai morar na França, que ficou conhecido como 70 anos em avião. Então, esses 70 anos aí que... A igreja ficou na França, a Roma ficou abandonada. Exatamente, e isso trouxe diversas, a gente pode dizer assim, diversas consequências para Roma, porque Roma ela ficou abandonada, ficou à mercê. E sem todo o investimento papal ali, nós vemos que Roma ela foi decaindo moralmente, decaindo também na sua aparência, né? Não havia quem investisse e trouxesse coisas novas, arquiteturas novas, arte nova e tudo mais. Fato é que depois de 70 anos, lá na França, né, depois de muito e muito rolo, o Papa ele volta para Roma. E então, né, o Papa, compreendendo a função da beleza, a função da arte e de como tudo isso é relevante para que os fiéis consigam viver dentro da igreja, então ele começa um movimento de arte, né, de restaurar Roma, de embelezar a cidade eterna. Só que nesse momento nós já temos aí o Renascimento, né, que já tinha ali eclodido com os principais filósofos da época, que eram os humanistas, então que já tinham esse ideal um pouco mais revolucionário, um pouco mais até mesmo pagão, né, querendo voltar à antiguidade clássica. Então eram esses filósofos, esses artistas que estavam no círculo social nesse momento. Então, desculpe, mas Roma ficou abandonada espiritualmente, esteticamente, artisticamente, culturalmente falando. Não só no sentido da doutrina da igreja, como no sentido da produção das coisas, da organização aparente das coisas. E aí, quando o Papa volta para Roma e já acontece ali o eclodir do Renascimento com o humanismo, com a escola de Flandres para arte, né, que se dá nos Países Baixos, mas que chega até lá, quando o Renascimento se instala e o Papa decide restaurar a beleza da cidade eterna, tornar Roma a cidade mais bonita do mundo, o que ele vai fazer? Ele vai depender dos artistas do seu tempo. Só que esses artistas estão acompanhando esse movimento filosófico que surge com o humanismo. Exatamente. Nenhum artista é cristão, nenhum artista, pelo menos os que foram cogitados para construir as coisas por ali, para produzir arte por ali, esses artistas eles não eram cristãos, não eram convertidos. Todos eles beberam água desta fonte do humanismo, né? Desta fonte que ansiava por retornar à antiguidade clássica, como a gente já disse, e trazia à tona todo esse ideal pagão. E quando o Papa começa a trazer esses artistas, trazer esta arte para dentro da igreja, também se tem um movimento de trazer o paganismo para dentro da igreja, porque é claro que... um politeísmo, né? Dentro da antiguidade clássica, antes do cristianismo, as pessoas acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. Óbvio, tinha um ideal de beleza inquestionável, de um esplendor, de força, de um vigor, por meio das figuras humanas, dos prédios civis, de tudo. A beleza da antiguidade clássica é incontestável, mas trazer isso tudo ali para a arte sacra teve um processo de um delay, assim, de uma demora para que os artistas produzissem as obras com mais piedade. Exatamente. E quando você estuda um pouco sobre arte, você entende que tudo aquilo que o artista produz é parte da sua vida, né? Da sua vivência, das suas ideias. Então é claro que quando esses artistas começam a produzir obras para a igreja, todos esses ideais humanistas vão se reverberar nas suas produções e vão refletir. E é no meio disso tudo que surge o Michelangelo. Exatamente. Gente, o Papa precisa de artistas para restaurar a beleza da cidade eterna, a beleza de Roma, e ele escolhe o Michelangelo para começar a produzir as coisas por lá. Então, entendendo esse contexto de que o Michelangelo não era convertido e vivia uma vida bem bagunçadinha mesmo, dá até para entender um pouco das escolhas para a própria Capela Sistina. Mas a gente já vai falar da Capela Sistina, ainda a gente não vai começar por ela. Em contrapartida, ele era um artista muito bom, né, Vivi? Muito bom no que fazia, tinha muita técnica, trazia beleza às suas formas, e foi tudo isso que cativou o Papa.
Então, a gente começa comentando um pouco sobre a Pietà, né? A Pietà, ela é uma figura esculpida num bloco único de mármore, tem as proporções quase de figuras humanas, mesmo de tamanho real de figuras humanas. Hoje a Pietà, ela fica, essa escultura de mármore fica no primeiro nicho ao lado direito da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Então quem entrar lá, a Pietà tá logo na entrada do lado direito, é o primeiro nicho que fica lá. Hoje ela fica protegida por uma parede de vidro, porque algum maluco tentou atirar uma pedra ou um tiro, não lembro como é que foi, no nariz e quebrou um pouco da Pietà, trincou, né, um pedacinho da Pietà em algum momento aí da história. Mas hoje ela fica protegida por uma parede de vidro, mas a gente pode ver, não pode tocá-la, mas pode chegar bem perto, dá pra tirar fotos e ver tudo melhor da Pietà. Mas ela foi encomendada para ficar numa capela mortuária de um bispo, né? Enquanto o bispo ainda estava vivo, ele encomendou a Pietà para colocar junto no seu túmulo, e depois ela foi mudada de algum lugar, parece que hoje é o segundo ou terceiro lugar. Ela ficou nas próprias sacristias, escondida depois que tiraram ela dessa capela mortuária, e agora é o terceiro lugar, que é a Basílica de São Pedro. Espero que ela fique definitivamente por lá. E ela é a mãe da piedade, ela é a Nossa Senhora das Dores, né? A narrativa da Pietà é quando Nossa Senhora recebe Cristo morto nos seus braços. E o Michelangelo, ele é um gênio, ele consegue dar uma solução estética para Pietà usando um jogo de uma ilusão de ótica. Então vamos fazer as contas. Cristo morto nos braços de Nossa Senhora, ele tem 33 anos de idade, ele é um homem feito, um homem muito forte, mas um homem na sua idade adulta, né? E quando Nossa Senhora, a Mãe da Piedade, ela tá com ele no colo, o Jesus, ele ganha uma dimensão de criança. É como se ele nos braços dela se tornasse uma criança. E isso é uma ilusão de ótica no próprio mármore que o Michelangelo esculpe, graças ao tecido que fica nos joelhos, sobre os joelhos de Nossa Senhora, né? Sobre o colo de Nossa Senhora. Então a narrativa é belíssima, acho que para quem é mãe e consegue ver aquela escultura, deve ter uma experiência ainda muito mais forte, né, de ver a mãe com o filho morto ali nos braços. E o que mais eu queria falar da Pietà? E o que a Vivi está dizendo aqui é sobre essa noção de proporção que Michelangelo tinha, né? Então ele vai fazer com que Nossa Senhora abrace Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda mantém as proporções ideais para isso, né? Não fica uma coisa feia, uma coisa desconexa, né? Então é uma coisa que você olha e você consegue ver essa harmonia na obra. O tema é a Pietà, o tema é a Nossa Senhora, né? Ela tem que estar em destaque e ela tem que dar um aconchego pro filho, mesmo morto ali nos seus braços. Isso é muito forte. Isso é um processo de catarse, isso que é o objetivo da arte, você contemplar a obra de arte e sair dali um pouco melhor do que quando você chegou. Ter algum processo que mude, né, seu interior, essa compreensão das coisas. Mas o que eu estava querendo dizer antes de lembrar agora eram das formas, as referências aparentes, as referências estéticas da Pietà eram as esculturas da Antiguidade Clássica. Sim. Então você vê basicamente aquelas esculturas gregas antigas ali sendo a Pietà. Então você vê os mesmos elementos, os mesmos trejeitos naquela escultura. Depois, no final da vida, a gente vai falar logo mais, o Michelangelo se converte e ele decide refazer a Pietà. Então ele esculpe uma nova Pietà. A gente vai falar no final aqui desse vídeo. Mas então, como a gente estava falando, o Michelangelo inicialmente ele era escultor. Foi outra necessidade do Papa que transformou o Michelangelo num pintor, reconhecidamente. Qual que foi essa história? Bom, isso a gente vai ver todas as questões que envolvem a Capela Sistina, né? Nós vamos ver então o Michelangelo fazendo uma obra que é super complicada, né? Numa técnica super complexa, que é a técnica de afresco. No teto, né? No teto, exatamente. Quem entende um pouco sobre afresco sabe que Michelangelo ele não pôde fazer tudo aquilo de uma vez só, foi tão rápido para fazer, né? Porque ele precisava preparar toda a parede que ia receber a sua pintura, e a pintura deve ser feita num afresco enquanto o gesso ainda está molhado. Então eram feitos pequenos trechos, pequenos pedaços por dia. Então pense a questão da proporção mesmo, né, Vivi? E dos estudos dele inicialmente. Falando que ele era um escultor, todos os estudos para as figuras da Capela Sistina, ele esboçou como se fosse esculpir no mármore.
Exatamente. Mas ele pintou, em vez de esculpir, em vez de fazer as esculturas, ele as pintou no teto da Capela Sistina. Depois fala de várias doenças que ele teve, né? Por causa de ficar numa posição desconfortável para pintar. Dizem que ele ficou muito tempo andando com a cabeça erguida, né, para trás, porque de fato pintar naquela altura, né, é muito grande a Capela Sistina, muito altas as paredes. E se nós pararmos para analisar algumas figuras isoladamente, nós vamos reconhecer todos esses referenciais estéticos da escultura, como é o caso até mesmo da mão, né, do Adão e da mão do Deus Criador. Ali nós percebemos de fato uma escultura pintada. Então ele trazia tudo isso à tona, né? O seu maior conhecimento na área, na linguagem que era da arquitetura, ele transpõe para a linguagem da pintura. E outro dia recentemente teve, eu lembro que eu usei isso na divulgação do curso do Segredo Admirável da Arte Católica, algum meme de alguma pessoa que quis fazer um desses comentários lacradores aí, falando sobre algumas figuras meio pejorativas que o Michelangelo usou na Capela Sistina, mas ela não sabia exatamente a disposição dessas figuras. Elas não estavam numa posição revolucionária dentro da obra, mas sim elas estavam sendo condenadas ao inferno, por isso que aquelas figuras estavam lá fazendo coisas meio malucas, né, meio bizarras. Mas entendendo esta realidade, essa atmosfera que envolveu a biografia do Michelangelo e o fato dele acreditar e remontar os valores e os ideais da antiguidade clássica e de toda essa coisa pagã, a gente consegue até compreender a escolha do artista para essas figuras da Capela Sistina. Então dá até para justificar um pouco das escolhas dele, que a gente sabe que são bem ousadas para o teto da capela. Sim, e de fato nós não conseguimos compreender quais são os referenciais que ele utilizou para cada uma das obras, né, de cada uma das figuras. Se tem papos por aí de que a figura de Deus Pai, a figura de Nossa Senhora, a figura de Deus Filho também seriam figuras de deuses pagãos que ele tinha colocado na Capela Sistina, que a princípio ele tinha até colocado figuras dos deuses, né, desnudadas. Então acredita-se que também a igreja foi modificando isso a tempo, né, e intervindo para que Michelangelo deixasse isso segundo a doutrina da fé, segundo os dogmas da fé. Mas é claro que Michelangelo, como a Vivi disse, ele vinha de uma situação, né, de um contexto muito conturbado, tanto socialmente como interiormente, né? Então uma pessoa que não era convertida e tudo mais, e ele, claro que trouxe tudo isso, e também uma afronta, porque ele era meio tempestuoso, né? E ele... É muito comum a gente encontrar em biografias do artista várias desavenças entre ele, os bispos da época e o Papa. Então isso é até plausível, assim, isso até é compreensível. O cara era um gênio, dotado de técnicas, ele era pagão, ele não era cristão, ele queria afrontar mesmo as pessoas, ele não acreditava naquilo que ele estava fazendo, na questão da narrativa daquilo. Ele não seguia, ele não vivia os ideais da Igreja Católica depois, só que o mais bonito disso é no final da vida, quando ele se converte. Antes de chegar nessa parte, a gente precisa comentar um pouquinho do Davi, pode ser? Sim, vamos comentar sobre o Davi. Só mais um adendo sobre a Capela Sistina. Eu acho que é importantíssimo a gente pegar o título da obra, que é o Juízo Final, como um ponto de partida para interpretar toda a obra, né? Então, nunca esquecer disso, que é a partir disso que nós interpretamos a obra, o Juízo Final. Pesquisem aí em alta resolução no Google o Juízo Final. Fotos. E no meu Reels, lá no Instagram, tem um vídeo também sobre a Capela Sistina. Sim. E sobre o Davi, então, né? O Davi também, né? O Michelangelo, ele era, a gente pode dizer assim, que ele era muito humilde. Então, ele chegou em Florença, tinha lá um bloco de mármore enorme. Enorme, tipo de 5 metros, bloco de mármore de 5 metros. Em que nenhum outro escultor teve coragem de mexer, de esculpir algo. Então, o Michelangelo vai lá e fala, não, eu vou esculpir. E aí ele decide esculpir o Davi. Por quê? O Davi é uma figura que tem uma ligação muito grande com Florença. Porque Florença também era uma cidade-estado romana, uma cidade-estado italiana, muito pequena, mas que conseguia vencer inimigos muito maiores do que ela. Então, era uma cidade-estado que era muito destemida. E eles encontravam no Davi uma expressão, né? Uma figuração, uma figura de linguagem daquilo que eles também eram enquanto cidade. Então o Michelangelo, né, também florentino, foi lá e esculpiu um Davi de 4 metros. Mas ele não somente esculpiu, né, como ele relata depois, que o Davi sempre esteve dentro daquele bloco de mármore. Ele somente tirou
Os os excessos do bloco, revelando a figura do Davi que estava lá dentro. Bom, então como eu disse para vocês, essa figura tem esses quase, passa um pouco de 4 metros de altura, e ele é muito imponente. A gente percebe que em vista dos outros Davis que foram pintados e também esculpidos durante a história da arte, esse Davi, ele é mais corajoso, né? exatamente, ele tá preparado, já tem assim. ciência da sua vitória, né, Vivi? O olhar do Davi, ele parece que ele tá Pleno. julgando a gente quando a gente olha pra essa escultura do Davi, do Michelangelo, né? Ele sabe o que ele vai fazer, ele tá certo do que ele vai fazer. E algumas coisas que é muito interessante de pensar é até mesmo a opção do Michelangelo de desnudar, né, o Davi. De exatamente deixar que o Davi mostre essa sua força, esse vigor que vem de Deus, e tirar um pouco dessa visão de que ele era um rei, de que ele era todos esses outros adjetivos que faziam com que Davi se tornasse Davi, né? Então ele desnuda o Davi dessas outras características para deixar somente esse indivíduo que tem essa força de Deus, né? E aí, no final da vida, depois disso tudo, o Michelangelo ainda se converte e ele decide esculpir, então, uma nova Pietà. Então ele faz uma outra Mãe da Piedade e ele se coloca junto na obra, já não é mais Nossa Senhora segurando o filho morto nos braços. O Michelangelo se coloca dentro da obra, ele ajuda Nossa Senhora a segurar Jesus. E junto, mais ou menos nesse tempo aí, ele também escreve alguns poemas. E ele relata o processo de conversão dele por meio desses poemas. Então, o que é mais bonito de tudo isso é o que ele escreve nos versos assim: tarde te amei, ó beleza que abriu os braços por mim na cruz. Isso é muito forte, né? Uma então, referência de Santo Agostinho, né? Então, também, ele que era poeta, a gente percebe todo esse estudo que Michelangelo tinha, né? Uma pessoa, de fato, que tinha um estudo de uma maneira integral, né? Não somente nas suas áreas da arte, ali na pintura, na escultura, mas também um intelectual, né? Que estudava as filosofias do seu tempo, estudava a literatura do seu tempo e trazia tudo isso à tona na sua vida. E o mais bonito é imaginar o processo de conversão dele. Sim. Talvez se ele fosse ter que refazer as suas obras, o que ele mudaria, né? É que deu tanta diferença dessa primeira para a segunda Pietà. A segunda fica em Florença? Sim, se não me engano é Florença. A segunda Pietà. Imagina as outras obras, se ele pudesse refazer, com certeza ele ia transparecer também o processo de conversão nas outras produções. Muito bem. É isso aí.